Olá a todos, sejam muito bem-vindos, tá? Muito boa noite aí para quem, acompanha nossas aulas aí. Até então elas são diárias, todas as noites às 20 horas, tá? Enfim, hoje nós vamos falar aí sobre hipnose. Vamos bater um papo um pouquinho sobre hipnose, né? Vocês viram que eu falei aí sobre o inconsciente, expliquei um pouquinho, e aí gerou, né, algumas outras dúvidas, e as pessoas perguntam, né, "Bárbara, professor, não conheço de hipnose, explica um pouquinho". Essa questão do consciente está muito confusa, o inconsciente. Então, já que eu expliquei um pouco do inconsciente, né, mas eu expliquei do inconsciente a nível geral, então vamos falar um pouco, quero explicar para vocês aqui como que acontece, né, como que é explicado a hipnose. Por que que a pessoa entra em transe, né? Por que que entra sugestões? Por que que você lá, né, se submeter lá na religião, lá na igreja, lá você vai entrar em transe? Por que que, né, quando você vai numa terapia que fazem a técnica de hipnose, você entra em transe, seja uma hipnose mais lenta ou uma hipnose mais rápida. Eu vou mostrar para vocês aqui por que, né, para a gente entender, eu quero a ideia aqui não é dar um curso de hipnose, tá? Até porque nós temos na plataforma, só que eu percebi que tem muitas pessoas que acompanham aqui que não têm ideia nenhuma do que é hipnose. Então eu vou explicar aqui a teoria por detrás da hipnose, tá? E depois eu vou mostrar uns videozinhos também aqui para você ver, né, acontecendo isso aí na prática, tá certo? Então, muito boa noite para quem está chegando, tá? Deixe seu nome, seja muito bem-vindo, deixe aí seu like, né? Não vou, acho que não preciso ficar esperando que nem a aula passada aí para você deixar seu like, né? Só que quando eu não gosto de pedir, porque isso ajuda o canal, mas aí quando eu não peço, ninguém dá o likezinho, ninguém comenta, ninguém deixa o nome, nada, enfim. Apenas é para interagir aí, tá, com o canal, porque isso ajuda, né, o canal. Senão não tem lógica eu ficar aqui dando aula todas as noites, trazendo conteúdo aí, se não acontecer essa troca, tá certo? Então eu vou explicar para vocês aqui como que acontece, como que é a teoria, né, dentro aí do universo da hipnose, tá certo? E para que você, né, para que você consiga compreender um pouco mais, eu vou tentar aqui ilustrar, né, trazer uma figura aqui, vou colocar uma figura aqui para você ver como isso funciona. Então dá uma olhadinha. Essa figura, então, aqui, tá, que você vai acompanhar, então preste atenção, tá? Imagine, lembra que eu falei várias vezes, nós temos o nosso cérebro, que o cérebro, enfim, ele tem toda a questão física, né? As partezinhas dele, as regiões e tal, e tem um software que gerencia isso. Então, esse software aqui nós vamos explicar como que funciona dentro da hipnose e também, tá? É uma explicação que muito próxima aí dentro da hipnose não verbal, que também é muito próxima, tá, da psicanálise, apenas é trocado algumas palavras, né? Nós temos aqui consciente, subconsciente, inconsciente, lá eles chamam de ego, superego e id, né, lá na psicanálise. Mas isso aqui é muito comum aí dentro de todo o conhecimento de psicologia, né? E também, tá, é muito próximo aí do que se estuda no ocultismo. Porém, muito poucas pessoas sabem dessa relação entre o processo da hipnose, entre o transe hipnótico e o ocultismo. Por isso que, né, eu estou trazendo esse conteúdo aqui dentro de um universo paralelo da hipnose, porque mais adiante, né, em algumas práticas, nós vamos perceber que vai acontecer o transe e, né, da onde que chegou esse transe. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho como que funciona. Então, olha só, nós temos, tá, então esse software. Imagine que muito tempo atrás, tá, só existia esse cara aqui, só existia o inconsciente, tá? É um processo, digamos assim, de crescimento, de evolução do ser humano. E quando eu falo em evolução, você linka todos os tipos de evolução que você conhece estão certos, não tem problema, tá? A evolução fisiológica,
a evolução do ser humano como espécie, a evolução da psicologia do ser humano, a evolução desse software. Então, eu vou explicar aqui, vou usar uma figura de linguagem, uma explicação, vou criar uma metáfora para explicar isso aqui para você, tá certo? Se você já viu os meus cursos aí, principalmente da hipnose aí, que tem lá na nossa plataforma, também tem aí gratuito no YouTube. Eu vou explicar hoje de uma forma um pouquinho diferente, tá? Para não ficar a mesma coisa. Você vai ver que cada aula é explicado diferente e você, né, enfim, no final vai ter o mesmo entendimento. Só que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender isso aqui. Então hoje eu vou trazer, né, uma explicação um pouco mais, digamos assim, metafórica, mas bem fácil de compreender, tá certo? Então, imagine antigamente só tínhamos o inconsciente. O que que faz o inconsciente? Imagine lá na época das cavernas, que eu gravei uma aula explicando lá. Imagine lá na época das cavernas, né? A gente não tinha nem a comunicação verbal, nós não conversávamos, né? Era tudo por gesto, por sons. Então, por isso que as pessoas têm, né? Hoje, vamos fazer hipnose não verbal, alguns sons, porque esses sons possuem um efeito arquetípico e você vai entrar em transe. Então, eles fazem uns sons, né, remetendo àquela época pré-histórica que as pessoas se comunicavam com alguns tipos de sons, mas não vai rolar com todo mundo. Já estou dizendo aí que não funciona assim, mais um processo sugestivo aí que 20 a 30% das pessoas vão entrar, os demais não vai acontecer. Mas imagine lá na época das cavernas, nós tínhamos só o inconsciente. E a função do inconsciente é bem básica, né? E você pode ler aqui, né? Cuidar do nosso sistema imunológico. Você não precisa mandar um comando racional, você não precisa pedir para o seu coração bater, ele só vai bater. Quando você faz um corte, se a cicatrização ela acontece através do inconsciente, ele vai, né, providenciar o teu organismo aí a cicatrização. O bebezinho, quando nasce, né, ele, digamos assim, sabe que ele tem que ir lá, né, o instinto dele de ir lá e mamar, né, de se alimentar. O inconsciente tem essa programação. E eu já vou dizer aqui algo muito importantíssimo que as pessoas dificilmente ensinam isso e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Esse inconsciente aqui, esse cara, ele só conhece 2 sentimentos, vamos dizer assim, só 2. O resto, aquele mundo abstrato, tá? Ele é, digamos assim, simbólico. E a gente viu na aula passada, nosso inconsciente, ele trabalha com símbolos, né? Para cada a palavra abstrata, ele tem um símbolo, enfim, e é tudo fantasioso, é tudo. Então, esse cara aqui, ele conhece, ele vem de fábrica, ele conhece só 2 sentimentos. Lembra que eu sempre falo, se você beliscar a bunda de um bebezinho, ele vai chorar porque ele conhece o que é dor. Então, esse cara aqui, ele vem programado para evitar dor. Tá? A principal função dele, né, o único sentimento que ele conhece é evitar a dor. E uma das principais funções dele é evitar a dor. Por isso que todos os traumas que vão acontecer na tua vida, traumas pesados, esse cara aqui, ele não vai deixar isso se repetir. Uma forma de ele não deixar isso se repetir, né, porque ele quer evitar a dor, é criar sintoma. Aí ele cria um sintoma, né, que vai mascarar alguma coisa em você para evitar você, né, sofrer aquele trauma novamente. Por exemplo, eu sempre digo, uma pessoa, por exemplo, foi abusada e o abusador estava com perfume X, essa pessoa pode passar a vida inteira. Quando ela se aproximar de algum local que tem aquele perfume X, esse cara aqui ele vai disparar aí a amígdala e você, o teu fisiológico todo vai entrar numa reação de ansiedade, enfim, de preocupação e você vai ter que sair daí. Por quê? Porque esse cara aqui reconheceu o perigo através do perfume e vai, né, evitar com que você sofra novamente isso e vai, enfim, você vai ter que sair desse lugar, senão isso vai evoluir aí para uma síndrome de um pânico. Você vai, enfim, talvez aí, né, dar uma surtada. Então,
Isso aqui é esse cara que faz, os sintomas existem para nos proteger. E outra questão que esse cara aqui, ele está em busca é do prazer. Então esse cara aqui, ele só registra duas palavras, digamos assim, abstratas, que é a dor e o prazer. Isso ele conhece. A dor ele procura evitar e o prazer ele está em busca eternamente. Só que, como eu disse, ele conhece a dor. Agora, o prazer, você tem que, né, digamos assim, criar o prazer. Você tem que mostrar o que é o prazer. Como a gente não sabe, né? A gente, na verdade, a gente sabe. O prazer que ele busca é um prazer, digamos assim, que lá na alta magia, né? Naquelas aulas a gente explica que seria a magia, né? Sexual e todo aquela mística é o que esse cara busca. Por isso que se você olhar aí muitos gurus, enfim, muitas, né, digamos assim, não é sociedades, chama como você quiser, eles buscam isso. Por isso que às vezes isso aí é meio fechado, porque senão cai no sistema e o sistema vê isso com outros olhos e desconstrói, enfim, tantas coisas. Mas esse cara aqui está em busca de um prazer, e é um prazer físico, tá certo? Então, como você vai crescendo, você vai tentando encontrar prazeres para a tua vida. Aí uns buscam prazer numa música, num livro, outros na bebida, no cigarro. Por quê? Porque todos esses prazeres genéricos que a gente usa para nos completar justamente são criados, né, prazeres falsos para encobertar alguma dor. Então a pessoa que bebe, muitas vezes é para esquecer os primeiros goles que deu, ela esqueceu de alguns problemas, né? Ela ficou meio viajando. Pessoa que fuma, nicotina, enfim, a química que tem, também faz o nosso cérebro assumir uma postura diferente. E quando nós, através dessas químicas, dá uma relaxada, esse cara aqui, ele começa a entender que isso é prazeroso, né? E transforma isso num vício. Por quê? Porque ele está evitando de alguma forma a dor, a tristeza, a mágoa. Por isso que a maioria dos vícios, né, dessas questões aí que nós, dos hábitos, né, viciosos, eles provêm disso, porque ele entende que isso é uma forma prazerosa. Então, toda vez que a pessoa for ficar triste, vai ter que fumar, vai ter que beber, vai ter que fazer alguma coisa, tá? Então, ele acaba, digamos assim, criando, né, essa dependência, e aí envolve outras químicas, envolve toda a questão da dopamina que ele dispara aí, que quando você, né, vai passando o tempo, você não quer mais esse vício, esse cara aqui está registrado que precisa ainda desse vício, então ele dispara a dopamina no teu organismo, vai tirar o teu poder de decisão ou de lutar contra aquilo, e quando você menos perceber, você já está ingerindo tudo isso. Por isso que esse cara aqui é o primeiro, digamos assim, né? É o vovozinho do nosso sistema aí, digamos assim, do nosso software, é o vovozinho. Esse cara aqui, se ele faz o teu coração bater, se ele administra tudo isso sem você se preocupar, esse cara aqui é o mais importante de tudo. E esse cara aqui, ele está num processo evolutivo desde a primeira semente do ser humano, digamos assim, esse cara está presente. Os demais a gente vai ver que não, tá? Então esse cara aí, ele faz justamente isso que eu te falei, tá? E aqui eu já até tô a ideia era só explicar, né, o significado deles para a gente entender, para facilitar as nossas próximas aulas, mas já estou explicando aqui, fugindo um pouco do assunto, né, e explicando um pouco aí da questão aí que envolve a questão terapêutica também. E eu não sei se está muito puxado aí para vocês isso, né? Eu só estou dando uma geral aqui, então só comente aí, professor, pode continuar, não pode, enfim, vou explicando. Qualquer coisa vocês comentem aí, eu dou uma segurada, tá? Então, o inconsciente é esse cara aqui, a função dele é nos manter vivos aí, tá? E também ele faz isso para economizar energia. Uma das principais funções dele é economizar energia. Por quê? Porque justamente quando você estiver correndo um perigo de vida, ele vai usar esse acúmulo de energia para fazer o disparo da amígdala, que é uma outra região do cérebro,
tá? É como se fosse um filtro das emoções. E quando a amígdala dispara, ou você se transforma num Batman e você enfrenta o perigo, ou você vai ter energia suficiente para fugir, né, para correr e fugir do perigo, ou você simplesmente vai paralisar e não vai ter reação nenhuma. Então essas três opções vai acontecer com você a partir do disparo da amígdala também, né? Esse cara aqui é responsável por uma outra questão que ele precisa economizar energia, por quê? Já viu as pessoas comentar quando alguém sofre um acidente muito sério de carro, a pessoa, antes de acontecer o impacto, ela desliga. Por isso que ela não lembra do acidente, né? Não vai sentir dor, ela vai acordar já no hospital ou vai acordar aí, né, com a ambulância, com o pessoal prestando socorro para ela, e mesmo assim ela não vai estar sentindo dor. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele evita a dor. Então ele consegue até 2 segundos antes de acontecer o impacto, ele tem, digamos assim, uma previsão. Ele antecede, ele antevê 2 segundos antes de acontecer uma tragédia. Então ele sabe que vai dar ruim. Então ele libera, né, através dessa energia, ele dispara aí um comando, aí todo o teu sistema aí, né, de coordenação, de gerenciamento, dispara uma química. E duas delas que são as principais é o DMT, que é o dimetiltriptamina, e o DMT vai fazer você desligar antes do impacto, para você não presenciar isso. Por quê? Porque isso vai ser uma dor muito forte. Então ele já desliga você para você não, né, ter as percepções, não presenciar isso, não ficar lembrando disso a vida inteira. E ele vai liberar uma outra química chamada endorfina que vai anestesiar você por completo. Por isso que é comum quando uma pessoa está num transe profundo, você pode arrastar a pessoa, botar fogo, né? O pessoal atravessa a agulha, enfim, o pessoal faz bastante coisa, a pessoa não sente nada. Por quê? Porque ela tem, nesse momento, né, DMT e tem endorfina aí no corpo, então ela está anestesiada e não está, digamos assim, percebendo muito as coisas que estão acontecendo. E isso esse cara faz aí quando acontece um acidente. Veja como é importante, né, estudar e conhecer um pouco dessas questões de hipnose. Mas o que acontecia, tá? Isso era muito pouco. E o ser humano, ele tinha fome, ele tinha as necessidades de manter o corpo, manter toda a fisiologia, enfim, funcionando. A pessoa tinha que comer, se alimentar e tal. Então, com o tempo, foi se evoluindo, né? Então, por exemplo, assim, o cara ia caçar, né? Ah, vou caçar lá um coelho. Aí, às vezes ia caçar um coelho e tinha um, sei lá, um rinoceronte na frente dele. E daí ele disse assim, bah, eu vou caçar o rinoceronte. Bom, o rinoceronte vinha e, né, matava o cara. Então, não dava muito certo. Então, para preservar a vida, foi começando uma evolução. Então, passou muito tempo, criou-se então, né, o que a gente conhece aí de subconsciente, toda, né, toda essa esfera aqui, né, verdinha, nosso subconsciente. É como se fosse uma biblioteca, tá? Então ele criou essa biblioteca, por exemplo, ia caçar, pô, o rinoceronte tá aí. Então esse rinoceronte, ele, né, eu não posso, porque ele vai me matar, ou eu tenho que ter uma arma, enfim, alguma coisa aí. Enfim, ele começou a criar registros. Então aqui dentro, vocês podem ver que tem os hábitos, né, que é aqueles hábitos, né, que ele criou para encontrar prazeres falsos, que é os vícios, muitas dessas questões aí também estão relacionadas aqui dentro. Tem a questão da ociosidade, da preguiça, tem todas as emoções, né? Tem as lembranças de longo prazo e tem a autopreservação. Por exemplo, sobe num prédio no 10º andar, pula. Eu não vou pular porque eu vou morrer. Então você tem essa questão aí de autopreservação. Porém, tá? Nós temos aqui as emoções, nós temos aqui, digamos, as memórias a longo prazo. E aí o seguinte, o cara ia caçar, via um rinoceronte, ele sentia uma emoção, né? Um perigo.
devido ao rinoceronte. Mas ele não tinha ainda uma atitude, a não ser o disparo da amígdala, que daí ou ele ia enfrentar o rinoceronte, ou ele ia fugir, ou ele ia paralisar. Então ele não tinha ainda o que nós vamos falar, que é o consciente, né? Então ele ficava ali à mercê do disparo da amígdala, né? E ia lutar muitas vezes, o rinoceronte acabava destruindo ele, matando ele. Então não funcionou. Ah, ia fugir, né? Mas fugir até quando? Chega um momento que a energia vai sendo consumida. Então, às vezes, não tinha também condições de paralisar, é pior ainda. Então, foi se evoluindo mais ainda, né? E foi se criado o consciente, que é toda essa esfera aqui que nós temos, né? Nessa cor bonita aí, que é o quê? O consciente é o que nós usamos no dia a dia, tá? Que é a última evolução, digamos assim, que nós temos, aí isso mais ou menos há 70 mil anos atrás, tá? Então nós temos aqui a força de vontade, né? Que é aquela que você vai lá numa palestra e a pessoa fala um monte de coisas aí, uma palestra motivacional, você sai de lá que você é o Batman. E aos poucos tu vê que não acontece, né? Esse Batman não é tão forte assim e essa bateria vai diminuindo. Por quê? Porque quem mantém a bateria da força de vontade funcionando é esse cara aqui. E ele carrega essa bateria conforme ele acha viável para ele. Então, tudo que vem de fora, tá? Se esse cara não tiver de acordo, é tudo trabalho em vão, tá? Então, nós temos aqui essas outras questões que são as memórias de curto prazo, né? Nós temos aqui essa questão de racionalizar, né? Ele faz a questão aí do raciocínio, ele analisa, ele racionaliza, por quê? O cara ia caçar, então ele via um rinoceronte, memórias de longo prazo trazia a imagem do rinoceronte, ele identificava o animal, e daí ele usava o racional. Pô, esse rinoceronte é muito grande, ele está muito perto, e a arma que eu tenho aqui é muito pequena, eu não vou conseguir enfrentar ele. Então, ele racionalizava e analisava, né? Então, ele dizia, não, eu vou ficar escondido aqui sem fazer barulho, ou eu vou subir numa árvore, ou eu vou fugir, ou não. Eu tenho bastante arma aqui, esse rinoceronte é pequenininho, eu vou lá e vou, né, matar ele. Então, criou-se, né, a última evolução, o consciente aqui, que faz essa interação desse software. Por exemplo, você vai atravessar a rua, né? Tá vindo um carro. Pá, se eu correr, eu passo. Não, não vou correr, vai que eu escorrego. O carro está vindo muito rápido, vou parar. Então, toda essa questão de análise, essa questão de raciocínio aí, quem faz é o consciente baseado, né, nas memórias aí também de longo prazo e tudo isso aí. Só que aqui você está vendo que tem esse preto aqui, que é o fator crítico, né? Por que que existe o fator crítico? Porque o fator crítico é como se fosse uma proteção, tá? Ali nessa tua biblioteca está gravado tudo o que aconteceu na tua vida e também aquele carimbo que vem quando a criança nasce, né? No 6º mês de vida é carimbado todas as, né, os sintomas, as dores, os traumas familiares, digamos assim, e fica nas memórias de longo prazo, fica nas emoções. Você está entendendo agora que eu expliquei que para você convencer alguma coisa nesse cara, você tem que trabalhar a emoção, você tem que trabalhar uma narrativa, você tem que trabalhar aí uma questão de lugar onde tudo isso se passa. As metáforas têm que ser convincentes aqui dentro, tá? Para substituir as histórias que já tem, porque ele vai fazer uma análise disso. Se você não for convincente, o psicológico e não aceitar, nada disso vai funcionar, tá? Então, por isso que esse consciente que quer entender tudo, quer criticar, quer analisar, quer racionalizar, quer vir, mas não me convenci, tem que ir lá ver de novo, mas agora que eu vi de novo, eu tenho que tocar, agora não serve tocar, eu tenho que entrar dentro, enfim, né? E você nunca vai se convencer disso. E aí que você começa a se distanciar muito e começa a haver uma briga, que então você acha que consegue, você é o dono da verdade, mas quem manda é esse cara aqui que você nem conhece ele. Então ele dita as regras e você se torna um escravo, e quanto mais você querer lutar contra ele,
vai chegar um dia que ele vai dizer, quer saber de uma coisa? Você adoece. E conforme o tipo de doença, você já deixa descer o gás da coca e se aquieta e você começa a lutar pela tua sobrevivência. E esse cara aí não tá nem aí para ti, tá certo? Por quê? Porque esse cara vai continuar e o teu corpo físico simplesmente vai, né, se abandonar. E aí a gente cai numa outra questão que envolve, né, e aí cai em crença e não é o propósito aqui, eu só quero explicar para vocês. Então, esse fator crítico, ele existe, né, para que nada ali dentro seja, digamos assim, alterado. Bah, mas nem eu mesmo, nem você mesmo. Por exemplo, se aqui dentro, como ele gravou, né, o cigarro te dá prazer. Então, até que você diga para ele que o cigarro não dá prazer, o cigarro vai ser prazeroso. Aí você diz, racionalmente, né? Você diz, para mim já está me dando um plano de saúde e eu não quero mais fumar. O fator crítico não vai permitir o teu desejo entrar lá dentro e alterar os fatores. Não, você tem que criar algo que convença aqui dentro de dizer, ó, o cigarro, a partir de agora, né, não preciso mais. Então, qual que é o segredo? Lembra que tudo é dor e prazer? E aqui dentro ele está entendendo que o cigarro é prazeroso, porque ele não conhecia o prazer, foi descobrindo, foi aprendendo de alguma forma do jeito dele, né? E o cigarro de alguma forma em algum momento supriu, né, uma carência, supriu aí, né, através da química, deixou teu corpo mais relaxado e levou para isso aqui dá prazer, porque isso aqui me ajudou, eu não precisei gastar energia em guardar esse trauma, porque para ele manter um trauma guardado, para ele criar sintomas, ele gasta muita energia. E a gente viu que ele quer economizar energia. Então, o que ele vai fazer? O cigarro é mais fácil porque eu não gasto energia. Então, o cigarro é prazeroso, a bebida, qualquer coisa aí que você está utilizando, né, para fugir de você mesmo. Então, esse cara aí, né, linka. Então, você vai ter que criar alguma coisa e o que você vai fazer? Você tem que transformar o cigarro em dor. No momento que você convencer aqui dentro que o cigarro é dor e dar alguma outra coisa prazerosa no lugar, e ele aceitar, o vício deixa de existir fácil. Assim, isso aqui é uma terapia, isso aqui que é usado na hipnose, então já estou falando de como que acontece a hipnose, né? A hipnose não, de como que acontece a terapia. A hipnose eu não falei ainda, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então esse fator crítico é uma proteção, até porque senão qualquer pessoa que te falasse alguma coisa, você, né, entraria aqui dentro, você iria executar, você ia ser um robô. Como você não é um robô, existe uma proteção, por isso que não é bem assim de alguém te convencer de alguma coisa. Por isso que diz, tem aquela questão, né, que diz ninguém convence ninguém a nada, né? A mudança vem de dentro, todo aquele papo, aquelas questões lá que você ouve, por isso aqui, por essa explicação. Mas, professor, tu falou isso e tu explicou consciente, subconsciente, inconsciente, já entendi mais ou menos o que cada um faz, mas o que é a hipnose, por que a hipnose funciona. Então, tu quer ver o que é a hipnose? Dá uma olhadinha aqui que eu vou trocar essa imagem e agora nós vamos, creio que isso aqui está certinho, não sei, conseguiram entender, né? A diferença do consciente, subconsciente, inconsciente. Posso só explicar agora o que é a hipnose, por que a hipnose acontece? Vamos lá? Só diz sim ou não aí que eu vou trocar essa imagem para vocês verem, tá certo? Vou trocar ela aí então, enquanto vocês comentem aí. Tá aí então, né? A mesma situação. E o que é a hipnose? Você está vendo aqui a hipnose nada mais é do que nós passarmos pelo fator crítico e chegarmos aí dentro, né? Dentro do subconsciente. Isso é hipnose. É você ultrapassar a barreira. E daí, para você ultrapassar essa barreira, existem várias maneiras, tá? Um relaxamento progressivo, pode ser, né, um exercício para se conseguir ultrapassar o fator crítico, tá? Desde que esse exercício aí,
lá no final tenha também uma amnésia, ou seja, a hipnose não é só relaxamento, porque relaxamento é só a pessoa ficar completamente mole, não quer dizer que ela está em transe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O relaxamento é apenas um exercício utilizado para nós conseguirmos, né, ultrapassar o fator crítico, porque só vai existir hipnose no momento que alguma sugestão lá dentro seja aceita. Por exemplo, esquece o nome, a pessoa vai, como é teu nome? Não lembra mais, é porque a pessoa está em transe. Por isso que existem aquelas brincadeiras, né? As pseudo-hipnoses, mão colada, enfim, mas é outra coisa aí que não a gente vai só focar nessa questão, tá? Então, hipnose é ultrapassar o fator crítico e entrar lá dentro. E daí você pode fazer uma terapia, né? Transformar alguma coisa lá que ele tem, como eu dei o exemplo do cigarro, transformar o cigarro em dor, colocar algum outro prazer. Só que convencer esse cara que é o difícil. Porque na aula passada eu expliquei que aqui dentro tudo é simbólico, tudo é, né, muito abstrato, tudo, todas as palavras abstratas, digo, elas têm um símbolo aqui dentro, então tudo é simbólico, né? E tudo ali dentro é muito, digamos assim, muito lúdico, muito fantasioso. E nós, o nosso consciente, nós vamos utilizar ele para fazer uma terapia aqui dentro. Então, como que você vai fazer uma terapia se muitas palavras que você estiver usando, elas serão abstratas e esse cara ele não conhece palavra abstrata. Além da dor e o prazer, ele conhece tudo através de símbolos. Então, como que um consciente, que é um bebezinho, vai ensinar um cara que está aí desde a existência, né? Desde o primeiro sopro de vida, esse cara está aí e você chega aí hoje, conta uma historinha, você acha que ele vai entrar na tua historinha e vai mudar tudo assim. Por isso que, metaforicamente, existem muitas contaminações, né, de palavras e por isso que às vezes a terapia não se efetiva, tá certo? Então tem esse cuidado. Já aproveitando aqui também, muitas pessoas têm aquela crença, professor, eu vou fazer uma regressão, tenho medo porque talvez eu vou ficar preso na regressão ou talvez, né, eu não volte mais. Gente, nós temos as memórias de longo prazo e as memórias de longo prazo, elas existem justamente por um dia que você precisar de uma recordação. Então você entra lá dentro. A regressão nada mais é do que você acessar as memórias a longo prazo. Só que muitas dessas memórias já estarão alteradas, modificadas, e aí a pessoa que não conhece vai fazer lá uma terapia de regressão e vai achar um monte de coisas malucas e ela vai achar que isso aconteceu e na verdade é tudo memória falsa, porque passou um ano, o cérebro ele muda a configuração das memórias, tá? E ele começa a juntar várias memórias parecidas e criar um teatro único para vários eventos. E vai prevalecer os eventos mais, né, fortes emocionalmente, com determinados lugares que tenham também alguma coisa que te trouxe, né, uma emoção forte. Então, ele começa a segurar só isso. Mas existem maneiras de você desmembrar essas memórias e chegar aí numa situação bem verídica do que aconteceu. Só que isso é outro assunto, a gente vê, né? Normalmente isso lá na hipnose. Então, hipnose é só passar o fator crítico. E existem várias técnicas, como eu disse, né? Tem técnicas que demoram mais, tem técnicas que estão mais rápidas, tem técnicas praticamente instantâneas ali, né? Até eu disse que depois ia mostrar uns vídeos aí para vocês. Até tem uma questão interessante. Lembra que eu falei que às vezes, né, existem as pessoas, elas estão assim em determinado dia, uma pessoa está mais centrada, uma está mais aluada, uma está distante, outra, né, enfim, existe uma diferença, digamos assim, energética. Só que no momento que você, só que aí assim, você tem que utilizar uma intenção para isso, tá? No momento que você dá as mãos, fazer um círculo, todo mundo de mão dadas, tá? E você fazer, dá uma olhadinha, eu vou mostrar para você, dá uma olhadinha.
Viu só? No momento que você faz um círculo, aí você tem que estar em condições, né? Você tem que estar preparado para isso. No momento que você baixa as mãos, algumas pessoas já caem, já entram em transe, nesse exato momento. Outras ali, você dá um toquezinho, né? O famoso charcot, a pessoa também entra. Mas existem outras técnicazinhas aí para a pessoa entrar em transe, como uma torçãozinha cervical, outras aí de puxar, dá mais uma olhadinha aí que você vai ver. Rapidinho, tá? Dá uma olhadinha aí. Viu só que interessante? Então, existem várias técnicas, técnicas mais rápidas, técnicas mais lentas, técnicas que envolvem mais uma fisiologia e técnicas muito mais aprofundadas, muito mais profundas. Depende aí, né, a sua intenção, o que você quer trabalhar com isso. Mas a intenção aqui não é, né, falar aí assunto, digamos assim, não é dar um curso de hipnose. É só para você ver o que, que seria hipnose. Hipnose é acessar aqui. Então, quando você faz, né, essas técnicas, sempre, né, quando você finaliza a técnica, é o momento que você entrou aqui e ali dentro você, digamos, está tendo acesso. Por isso das sugestões. Outra questão, uma outra maneira também de fazer isso. Se você está obedecendo uma pessoa, você começa a obedecer essa pessoa pelo mínimo 7 vezes, você nenhuma vez você foi contrário a essa pessoa, você obedeceu ela, o oitavo comando não pode dizer não. Digamos assim, o oitavo comando, ele não é que não pode, é que você dificilmente vai dizer não, você já está num processo de convencimento, você já aceitou várias sugestões, o oitavo, ele entra aqui dentro facilmente, e aí, ali dentro, ele faz o que quiser, digamos assim, tá? E isso acontece muito nas religiões, no rito, né? No ritual ali religioso, que é o que? Senta, levanta, abre, leia, canta, fecha, levanta, senta, canta de novo. É só uma forma de obediência aí, tá? Ele está fazendo o IE7, famoso IE7 da hipnose, para deixar você cada vez mais suscetível e ele colocar ali dentro, né, sem o teu fator crítico julgar o que é certo, o que é verdade, ele coloca a doutrina, né, daquele propósito religioso ali dentro. Então eles colocam a doutrina dentro de você sem você conseguir criticar porque você vem numa obediência aí. E aí a gente cai, sabe aonde? Naquela aula que eu falei do fanatismo. E as pessoas começam a defender tanto a religião delas como sendo a única verdadeira, porque ela não tem mais discernimento, porque ela foi programada assim. E ela está executando o que está aqui dentro. E ela não percebeu, ela não teve defesa nenhuma quanto a isso. Por isso, cuidado, muito cuidado quando você entra nesse processo de obediência, sem dizer um não, sem às vezes frear e olhar com uma crítica. Daqui a pouco você está sendo aí mais um, né, manipulado aí por algumas pessoas. Muito cuidado aí. Então fica também essa dica, tá? Mas o propósito aqui é simplesmente que você saiba, né, como que funciona esse software aí. Valeu?
Muito obrigado, então, por você estar aí acompanhando essa aula. E eu vou, né? Já a próxima aula eu quero ver aí se vocês concordam. Dizem aí se vocês querem ou não. Eu explico também como que isso aqui funciona na hipnose não verbal, para você já entender um pouco mais essa questão aí. Valeu? Então só comente aí depois para mim saber se eu faço essa aula para você ou se você acha que não precisa, a gente, né, vai tocando assim, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Deixe seu like aí se você gostou. Compartilhe aí o link dessa aula. Valeu, obrigado a todos. Muito brigadão mesmo. Valeu. Até mais.